Olá, sejam bem-vindos ao 5 Minutes Trial. Vamos continuar com o nosso mês temático sobre o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca. Nos vídeos anteriores já discutimos o uso do IECA com o estudo SOLVIT e o uso da associação dos vasodilatadores hidralazina e isosorbida com o estudo VHEFT-2. Hoje vamos abordar o uso dos beta-bloqueadores, em especial o carvedilol, que constitui um dos pilares fundamentais no tratamento atual da insuficiência cardíaca. Porém, nem sempre esse conceito foi tão claro. Na década de 60, estudos já observavam que os pacientes com IC possuíam maior dosagem de norepinefrina circulante quando comparados à população normal. Na época, se acreditava que esse mecanismo de vasoconstrição auxiliava na perfusão sistêmica e que o uso do beta-bloqueador seria contraindicado, uma vez que afetaria esse tônus simpático. Tais convicções eram embasadas de certa forma por estudos da época, demonstrando que o uso de beta-bloqueador em períodos curtos acabava descompensando os pacientes com IC. Porém, com o passar dos anos, foram surgindo evidências de que a exposição crônica às catecolaminas estava relacionada com isquemia, hipertrofia e lesão dos miócitos, levando a um remodelamento inapropriado. Dessa forma, surge o racional de se testar o uso dos beta-bloqueadores para agir na hiperativação simpática desses pacientes. Ensaios clínicos no final da década de 90 demonstraram que o carvedilol, o bisoprolol e o metoprolol possuíam benefícios em termos de morbimortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca com acometimento moderado, em classe funcional 2 ou 3. No entanto, ainda restava dúvida se os pacientes com IC grave também se beneficiariam dessa classe de medicações. Surge então o estudo Copérnicos, publicado no New England Journal of Medicine em maio de 2001, com o objetivo de se avaliar se nos pacientes com IC avançada o uso do carvedilol manteria seu benefício clínico. Foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, duplo cego, placebo-controlado e todas as análises foram feitas conforme a intenção de tratamento. Foram incluídos pacientes com IC e fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 25%, de etiologia isquêmica ou não, com dispneia aos mínimos esforços ou repouso há pelo menos 2 meses, a despeito da terapia otimizada, que foi considerado como uso de diuréticos até atingir a euvolemia e uso de IECA ou BRA. Foram excluídos aqueles que receberam inotrópicos endovenosos nos últimos 4 dias, aqueles com sinais de congestão, aqueles em programação de transplante cardíaco ou outras comorbidades muito graves. Pacientes com valvopatia primária não corrigidas, pacientes com pressão sistólica abaixo de 85 ou frequência cardíaca abaixo de 68 também foram excluídos do estudo. Foram randomizados 2.289 pacientes, com pouco mais de 1.100 pacientes em cada um dos grupos, para receberem carvedilol na dose inicial de 3,125 mg 2 vezes ao dia, com reavaliações a cada 2 semanas para avaliar se a dose poderia ser dobrada, com a meta de 25 mg 2 vezes ao dia. Ou também receberam placebo mantendo um esquema semelhante. Após a randomização, os grupos ficaram semelhantes, com média de 63 anos de idade, 67% de pacientes isquêmicos, fração de ejeção do ventrículo esquerdo de cerca de 20%, frequência de 83% e 97% dos pacientes estavam utilizando ou IECA ou BRA. Agora vamos aos resultados. O estudo foi interrompido precocemente, após uma média de segmento de apenas 10,4 meses, pelo benefício expressivo do carvedilol demonstrado já na análise de interim. Os pacientes que utilizaram o carvedilol apresentaram redução de 35% na mortalidade por qualquer causa, que caiu de 18% para 11% ao ano, que foi o desfecho primário do estudo. Já nas análises secundárias, observamos que os pacientes do grupo carvedilol apresentaram redução de 24% no risco de morte por qualquer causa ou internação por qualquer causa, quando comparados ao grupo placebo. Nas análises de subgrupo, foi observado o benefício do carvedilol em todos os subgrupos, independente da etiologia da IC, da idade ou da fração de ejeção. Juntamente, foi feita uma subanálise de um grupo de extrema gravidade, que apresentavam fração de ejeção menor do que 15%, internações múltiplas no ano ou necessidade recente de inotrópicos endovenosos. E mesmo nessa população, o medicamento se mostrou eficaz, reduzindo em 39% a mortalidade, que chegou a 24% ao ano no grupo placebo. O fármaco se demonstrou seguro, apesar de um aumento discreto nos pacientes com bradicardia. Inclusive, apresentou menores taxas de descontinuação do que o placebo durante o período de estudo. É importante ressaltar que os pacientes estudados não apresentavam choque cardiogênico, estavam com a volemia otimizada e não encontravam-se no contexto de uma descompensação aguda. Portanto, devemos ter cautela ao manejar o beta-bloqueador nessas situações. Em resumo, o uso do carvedilol se consagrou no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, sendo recomendado como classe 1 nível de evidência A, juntamente com bisoprolol e o succinato de metoprolol pela diretriz brasileira, europeia e americana. Até a próxima!